Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como todos os irmãos podem ver, nos cultos anteriores estão sendo dirigidos pelos ministérios. Hoje o Senhor tem permitido que o Ministério de Evangelismo dirija este culto. Será mais um momento abençoado em vossas vidas. Mas gostaria de pedir algo para os irmãos, que fiquem atentos. Fiquem atentos porque o Espírito Santo de Deus quer falar algo para vocês em vossos corações. Tenham um excelente dia e um bom domingo a todos. A história de Nicholas Winton é feita de lances incríveis. Discreto, ele jamais quis ser visto como herói. Preferiu guardar em segredo o bem que fez. Não disse nem à mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças. Ao arrumar o sótão de casa, ela descobriu por acaso um velho álbum coberto de poeira. Lá estavam fotos de crianças, cartas, telegramas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber, a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele. O que teria acontecido com elas? O que este herói silencioso terá feito? Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Lá ficou impressionado com o clima de medo. A Tchecoslováquia já estava sob o domínio da Alemanha nazista. Winton teve uma ideia: tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas. Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. Organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem. Era uma decisão difícil. Para escapar do horror nazista, as crianças teriam de ser mandadas para longe dos pais. Nunca me esqueci da angústia que pude ver no rosto dos meus pais, diz esta mulher. As crianças que partiram para um lugar seguro, a Inglaterra, não sabiam, mas jamais veriam os pais de novo. Os pais, a maioria judeus, morreriam nos campos de concentração nazistas. Eu entendi que não veria os meus pais de novo. É difícil falar. Desculpe. Sempre acreditei que a família é o que existe de mais importante, confessa este homem, que um dia foi uma das crianças salvas por Winton. Guardo a carta que meus pais me mandaram dias antes de serem enviados para um campo. Se é verdade que quem salva uma vida salva a humanidade, o que dizer de quem salva 669 vidas? Quando as crianças desembarcaram na Inglaterra, lá estava Nicholas Winton esperando por elas. Uma imagem rara registra Winton na plataforma de desembarque com uma das crianças. Winton só lamenta que o último trem, que traria 250 crianças, não tenha conseguido sair da Tchecoslováquia. O início da guerra, no dia 1º de setembro de 1939, tornou a viagem impossível. Nenhuma das crianças que não conseguiram embarcar sobreviveu.
Winton fez rendeu frutos. As crianças salvas por Winton se tornaram adultos generosos. Para expressar a gratidão pelo que aconteceu comigo, tento ajudar os outros. Adotei 3 crianças. Hoje, trabalho 2 dias por semana como voluntário num hospital infantil. Uma das melhores características do ser humano é a decência. Nicholas é um dos seres humanos mais decentes que conheci. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. A rainha da Inglaterra chamou-o ao palácio para entregar uma condecoração. O governo da República Tcheca fez uma grande homenagem. O presidente dos Estados Unidos mandou uma carta de elogios e agradecimentos. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV em inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede: quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. O agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele: obrigado. O que é que o herói discreto tem a dizer sobre o que fez? Aos 98 anos de idade, Nicholas Winton deu esta entrevista ao Fantástico em casa, longe da agitação das grandes cidades, no interior da Inglaterra. Tudo o que quer é cuidar do jardim. Usa o tempo livre para ajudar um asilo. Por que o senhor guardou segredo por tanto tempo? Não é que eu tenha ficado em silêncio. O que aconteceu é que eu não tinha o que dizer sobre o que fiz. O senhor se considera um herói? Não me vejo como um herói. Para ser herói, alguém precisa fazer algo de perigoso. Não fiz. O que fiz foi algo que os outros achavam impossível, mas eu tinha de tentar para ver se era possível ou não. Mas fazer algo que todos consideravam impossível não é um ato heróico?
Não é um ato heróico. Meu lema é: se algo não é obviamente impossível, então deve haver uma maneira de fazer. That if something is obviously not impossible, then there must be a way of doing it. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: não tenho pra onde voltar, só tenho você.
Graça e paz do Senhor, tudo bem com vocês? No nosso momento agora de dízimo e oferta, eu quero ler um texto que está no Evangelho de Lucas, que fala sobre a parábola do rico insensato. No capítulo 12, versículo 15, diz assim: E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Eu queria aqui orar nesse momento para, como diz lá em Tiago, pedindo sabedoria para você, para mim, para a sua empresa, para a igreja, para que nós buscamos no Senhor, porque tudo é dele, tudo vem dele, tudo para ele, nós apenas somos mordomos. E tiramos uma lição aqui que esse jovem era rico, mas ele não tinha sabedoria de como administrar aquilo que Deus estava colocando em suas mãos. Ele queria juntar para ele, para gastar com deleites. E Deus falou: louco, o que você está fazendo? Você é rico para você, mas não é rico para com Deus. E aqui eu quero orar por isso, para que tanto eu e você buscamos em Deus a sabedoria para administrar o que o Senhor tem colocado na nossa mão, como mordomos que nós somos. Amém? E que com essa sabedoria Deus possa fazer o milagre, Ele possa fazer a multiplicação com aquele 90% que Ele deixa na nossa mão. 10% é para Ele. E também quero colocar a gratidão no coração meu, e eu sei a gratidão que está no coração de Deus, pela a disposição de vocês em ofertarem para a oferta da quarentena. Como é precioso ver que esse amor, essa dedicação, essa preocupação com o próximo tem dado tanto resultado na família Barueri. Então eu agradeço a Deus e louvo a Deus pela sua vida. Que você continue com esse coração generoso e reflete aonde eu vou ajuntar aquilo que Deus está dando. Eu tenho que ter sabedoria para juntar riqueza no céu. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer e te louvar, Senhor, por esse momento tão precioso que é o momento do dízimo, o momento de oferta, o momento de gratidão por todas as coisas que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem suprido no meio de tantas dificuldades de pandemia. A nossa igreja, o nosso povo da família Barueri, não tem ninguém está ficando para trás, porque nós somos uma família e aquele que tem mais abençoa aquele que tem menos. Então, Pai, eu quero pedir que o Senhor derrama sabedoria do alto, como está na Tua palavra. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que o Senhor dá liberalmente. Então, dê sabedoria para conduzirmos aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão como mordomos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Fique na paz. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Como bom, né? Como é bom poder ouvir a palavra de Deus. E como foi impactante este vídeo, né? Espero que você tenha ouvido, né, sobre esse testemunho, sobre essa grande história que foi Nicolas Eito, que através da sua atitude ele pôde salvar mais de 600 crianças da morte naquela situação terrível que era aquela guerra, né, onde nós podemos ver
o inimigo, Satanás, usando diversas formas para ceifar vidas, famílias foram destruídas. Mas um ato de ousadia, um ato de coragem, né? Ele acreditou e, por sua vez, muitas vidas, muitas histórias foram mudadas através de uma atitude, né? E nós podemos ver que Nicholas Eito teve o privilégio de poder dar a oportunidade de salvar vidas da morte física. E eu e você, como cristão, temos a oportunidade de levar as boas novas do Evangelho de Cristo e assim, por sua vez, também dessa mesma forma, mas além, digo um pouco mais profundo a história, de tirar essas vidas da condenação eterna. Como? Através da ministração da palavra, através do Evangelho de Cristo, que pode tirar e livrar as pessoas da condenação eterna. Amém? E focando nisso, nós podemos ver que esse culto hoje tem como propósito o evangelismo e mostrar e trazer alguns exemplos e testemunhos de vida que estão sendo ministrados através do estudo do Sal. E será muito bom ter você conosco e poder ouvir e ver esses testemunhos de transformação na vida dessas pessoas. Vamos ouvir agora um testemunho da Vera, da primeira pessoa que está tendo o estudo através do Sal. Bom dia, o meu nome é Vera e eu estou aqui para dar um depoimento rápido sobre o projeto Sal. Bom, eu fui convidada pela minha amiga Juliana para participar. Ela queria encontrar uma pessoa a quem pudesse dar o curso e eu vi aí a oportunidade para eu aprender um pouco mais sobre estudos bíblicos, né? E aprender mais sobre um assunto que muito me interessa, a vida de Jesus Cristo na Terra e tudo que Ele fez de bom para nos salvar, né? Nós iniciamos as aulas 2 dias por semana ou 1 dia por semana é suficiente, e como tudo é online, é possível sempre encontrar um tempinho para a gente fazer a aula. Eu estou adorando, e perguntas e respostas das nossas dúvidas mais universais. Nós podemos encontrar tudo lá na Bíblia. E eu havia deixado um pouco isso de lado, eu não havia me esquecido, mas deixado um pouco esses assuntos de lado. Então, assuntos como ética, justiça, caráter, formação de caráter e fé, tá tudo lá. Tá tudo lá, e a gente encontra exemplos, ensinamentos e respostas às vezes para as nossas maiores questões, né? Eu estou muito feliz. Eu recomendo para todo mundo que tiver um tempinho priorizar e colocar esse estudo na frente e levar adiante. Vocês vão ver que nesse momento de pandemia, nesse momento de depressão, algumas respostas e vem um acalento para o nosso coração, que é muito bom, né? Então, para você que já aceitou Jesus e sabe o que Ele fez por nós, pode aprender um pouquinho mais através do estudo. Vai em frente, boa sorte e uma semana abençoada para todo mundo. Bom dia. Que tremendo testemunho, né, pessoal? Agora nós vamos ouvir um pouco a Juliana, que está sendo essa responsável por ministrar o GEP Sal, e explicar um pouco como tem sido a sua experiência através do evangelismo do Sal para a Vera, não só para a Vera, mas como para a Carla e tantos outros que o Senhor irá proporcionar para a sua vida. Conte para nós um pouco desse testemunho. Bom, eu fui evangelizada em 2010 pela Raquel, que na época ainda era o GEP, e ano passado, através da Leia, eu comecei a ajudar ela a dar GEP na igreja, e depois dessa experiência com a Leia, eu tive a oportunidade de convidar a minha amiga Vera a participar do Sal, e ela topou, e eu estou ministrando para ela. Nós estamos na 6ª aula, e tem sido muito bom os estudos, ela tem gostado bastante. Eu também estou surpresa comigo mesmo em estar conseguindo ministrar isso para ela. E depois eu consegui também, na verdade, a Carla, que participa das Pequenas Famílias Online, ela é amiga da Gláucia, lá de Santa Catarina. Ela também demonstrou interesse e eu estou aplicando o Sal para ela também. E tem sido uma bênção.
Nós fizemos a segunda aula essa semana e também tem sido bem bacana. É isso. Obrigado, Juliana. Como é bacana ver como a Juliana era, eu sou exemplo, né, de poder conviver com ela e ver o que Deus tem feito através da vida dela e esse grande desafio que foi proposto para ela, e ela hoje está ensinando o Gersal. Isso é muito gratificante. E voltando aqui para a palavra, como diz em Marcos, capítulo 16, versículo 15, para ficar uma reflexão para as nossas vidas, amados irmãos. O Senhor nos diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Através dessa passagem, amados irmãos, nós podemos ver uma grande importância, porque tudo isso que aconteceu naquele tempo, dizia, né, e a palavra de Deus também nos traz a reflexão de que todo mundo precisa conhecer Jesus. E esta passagem ilustra exatamente a ordem que Jesus deixou aos seus discípulos momento antes dele ir ao céu, dele subir ao céu. Ele deixou e diz assim: foi para que todo pudessem pregar o evangelho não somente a uma pessoa, mas todas as pessoas do mundo. E esse, por sua vez, é um chamado que é determinado para todos os cristãos, até que Jesus volte. Fica bem claro isso para as nossas vidas, que o Senhor possa continuar dando direção e sabedoria para cada um de nós, poder dar continuidade na propagação das boas novas do Evangelho. Vamos agora, nesse momento, ver mais um testemunho de um aluno que está tendo a oportunidade de aprender um pouco sobre o sal. Bom dia, meu nome é Everton. Conheci o sal através de Euclides. Desde então, tive a oportunidade de saber e estou aprendendo sobre a Bíblia e o plano de salvação de Jesus. E aí vou resumir como esse estudo tem mudado minha vida e contar uma breve experiência para vocês. O Euclides apareceu na minha vida de uma forma inesperada, assim, né? Meu colega de trabalho, no momento estava difícil na minha vida. E ele sempre me falou da palavra, sempre me deu apoio, sempre me falou coisas de Jesus, palavra de Deus. E ele me fez um convite, e eu acabei aceitando o convite dele do fundo do meu coração. E hoje estamos aqui. A gente faz uma aula por semana, né? A gente agenda, vê um horário disponível dos dois, e conhecendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus e aprendendo cada dia mais, né? E está sendo maravilhoso, está sendo assim leve, está sendo uma coisa assim sincera, uma coisa natural. E desde quando comecei as aulas com Euclides, e assim me sinto uma pessoa mais leve, tudo, eu tenho mais autocontrole comigo mesmo. Muita coisa boa vem acontecendo na minha vida, emocionalmente, principalmente. E só tenho a agradecer por ele, por estar fazendo isso por mim, estar ensinando a palavra de Deus. E estou gostando muito e quero continuar. Obrigado, gente. Deus, irmão, que testemunho edificante, né? Como podemos ver, o Everton é um amigo de trabalho e o Senhor tem dado como desafio e um prazer imenso poder falar do amor de Deus para o Everton, que tem aceitado a palavra de Deus, a ministração. E glória a Deus, o Everton já fez a oração de confissão, já aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, né? E é interessante falar, nesse momento eu gostaria de trazer uma ilustração de mais uma palavra mais uma palavra da Bíblia, que está em Mateus, no capítulo 13, e no versículo 8, quando a palavra de Deus nos diz assim, a respeito da parábola da semeadura, mas eu queria frisar no versículo 8, que diz assim: e outra caiu em boa terra, e deu um fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30 por um. É interessante ver essa passagem, porque nos mostra a importância de semearmos as boas novas do Evangelho de Cristo, falar do amor de Deus para as pessoas. E a palavra de Deus, ela só pode produzir efeito quando ela é anunciada, quando ela é pregada, quando ela é falada, quando ela é ensinada para alguém. Se nós tivermos a nossa Bíblia fechada em qualquer outro lugar, ou o conhecimento que o Senhor
tem demonstrado nas nossas vidas, ao longo de nossa vida, e não levar isso adiante, isso não terá importância alguma, porque não produzirá seu fruto. E assim, para certificar e testificar essa palavra, no versículo 23 do próprio Evangelho de Mateus, capítulo 13, diz assim: mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende, e este frutifica e produz grande colheita, alguns a 100, outros a 60 e outros a 30 por um. Irmãos, é tremendo, é impactante poder ver isso. Eu gostaria nesse instante de trazer para vocês uma pequena experiência que eu presenciei, que eu tive recentemente na minha vida, na minha casa. As semanas atrás, ou meses atrás, um mês atrás, eu resolvi cultivar e fazer uma pequena horta orgânica, se assim podemos dizer. É um canteiro, comprei uma jardineira, preparei o solo, trouxe terra lá do sítio, né, adubada, tal, coloquei sobre o vaso e peguei aquelas cartelinhas que a gente compra no mercado ou em alguma casa pecuária e semeei, plantei algumas daquelas sementes ali. Mas é interessante ver pela seguinte questão: depois que eu semeei essa semente, eu peguei e orei e falei assim: Senhor, que essas sementes possam vir crescer, germinar e produzir as ervas que foram semeadas aqui nessa jardineira, né? E assim, irmãos, eu continuei ao longo dos dias da semana. Reguei no primeiro dia, reguei no segundo, reguei no terceiro, quarto, quinto. E aí passou uma semana e eu ficava ali na expectativa de que germinasse a semente e produzisse alguma coisinha para eu ver, naquela ansiedade, né? E aconteceu que eu estava indo no meu trabalho e eu tive um chamado na Copa, onde as mulheres preparam um alimento para diretores, para a diretoria. E naquele exato instante ela estava cortando a cebolinha para poder temperar os alimentos e ia descartar a parte de baixo, que é a raiz, e se você plantar ela vai produzir, vai voltar a dar frutos. Ela segue frutos, ela segue o seu ciclo normal. Se você jogar fora, acabou. E aí eu pensei assim comigo: puxa vida, rapidamente, né? Olha só, eu tenho semeado lá cebolinha e até agora não nasceu nada, já sei. Vou pedir para ela, vou levar para casa e vou plantar no lugar. E assim eu fiz, pedi para ela e trouxe para casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui até o canteiro onde eu tinha semeado e ali eu fui escavar para plantar a cebolinha. Só que no momento que eu ia escavar, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: olha só, mas você não orou sobre essa semente? Você não orou pedindo que germinasse semente, produzisse as ervas necessárias que você tinha pedido? Aí eu falei: puxa vida, é verdade, né? E aí eu, por desencargo, né, homem normal, né, assim como qualquer outro, falei: mas espera aí, deixa eu certificar. Irmãos, para minha surpresa, quando eu afastei um pouquinho a terra, eu pude ver os brotos da cebolinha que estavam nascendo, todas apontadas, próxima para emergir ao solo. E aí eu não desprezei, claro, aquela cebolinha, eu plantei ela sim em outros vasos, mas ali ficou uma grande lição para a minha vida, que se nós temos a oportunidade de semear, de plantar, seja qual for a semente, de semear a palavra de Deus, de semear o Evangelho de Deus, nós temos que ter fé suficiente e crer que o Senhor irá dar o crescimento, que ela irá crescer, que ela irá germinar e irá produzir fruto, assim como essa palavra diz que aquele que é semeado em boa terra é semelhante àquele que ouve a palavra de Deus, entende, e este frutifica e produz uma grande colheita. E sabe quem é este? Este sou eu, este é você, este é todos nós que temos o privilégio de poder ouvir a palavra de Deus e aprender cada dia um pouco mais. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos agora para mais nesse instante por mais um testemunho, o último testemunho dessa ministração da palavra do Senhor Jesus. Meu nome é João, conheci-o só através do Euclides. Desde então eu tive a oportunidade de saber e conhecer mais a palavra através de uma maneira mais simples e objetiva. Desde que conheci o Euclides,
e eu comecei a fazer os estudos, eu já tinha muitas dúvidas que ele, ao longo do tempo, veio tirando. Isso fez com que eu mudasse muitas coisas, né, principalmente minha forma de pensar. Estou me sentindo muito bem dentro do que eu venho aprendendo com ele, fora outras conversas que a gente tem, e tenho tentado levar essa palavra também a outras pessoas mais próximas a mim, inclusive ao meu irmão que está fora. E toda vez que uma palavra que me chama a atenção, eu sempre tenho a necessidade de publicar no status do meu WhatsApp. Bom, é meio difícil eu estar falando assim, porque para mim é novidade, mas eu tenho a dizer que a partir do momento que eu conheci o Euclides e ele veio conversando, ministrando a palavra, me ensinando o caminho, eu tenho tido, como é que eu posso dizer, uma outra visão da vida. Estou bem, agradeço a Deus todo dia por isso, e assim, é muito bom mesmo conhecer a palavra, conhecer o caminho de Jesus e o que ele nos deixou para nos ensinar. É isso, não tenho muito o que dizer. Obrigado. Glória a Deus, irmãos. Que tremendo, né? Neste instante, nós podemos ver o testemunho do João, que também é um colega de trabalho. Esse, por sua vez, trabalha no mesmo departamento que eu. E eu glorifico a Deus pela vida do João, que tem se empenhado em querer aprender a palavra de Deus. E foi muito impactante, porque o João foi uma pessoa que, em um dia de trabalho, eu chego mais cedo, e aí posteriormente ele chegou na sala e ele falou, ele já sabe, me conhece como cristão, e falou: Euclides, você poderia fazer uma oração por mim, pela minha vida? E aí naquele instante o Espírito Santo de Deus tocou na minha vida e falou: não, você vai fazer oração sim, mas convida o João para um estudo bíblico, convida o João para participar do SAL com você. E assim foi feito o convite, de imediato o João aceitou, e glória a Deus, estamos aí na caminhada, nós estamos indo para a 7ª aula do SAL com ele, né? E o João também teve o privilégio, ele fez oração de confissão, aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, e nós continuamos nessa caminhada. E é engraçado que ele tem sede, ele quer falar, ele quer levar essa palavra, aquilo que ele tem aprendido, para outras pessoas. Tem o irmão dele que mora nos Estados Unidos, que também já está inscrito como aluno do GEP-SAL, e assim vamos embora, vamos seguindo a cada dia. E é tremendo, né, irmão? Isso nos incentiva, isso nos encoraja, cada dia mais, perseverar na palavra, no ensinamento. Vamos ver agora mais uma passagem bíblica que nos direciona e nos mostra a importância do chamado que Deus tem para com as nossas vidas. Em Lucas capítulo 4, versículo 43, nos diz assim, irmãos: ele, porém, disse: também é necessário que eu anuncie a outra cidade o evangelho do reino de Deus, porque para isso que fui enviado. Irmãos, é tremendo poder saber do grande propósito que foi Cristo em nossas vidas, o grande papel que Cristo teve, né, em nossas vidas. E ele mesmo dizia: é necessário que eu vá pregar o evangelho, porque foi para isso que ele foi enviado, né? E nós também viemos a este mundo com o propósito de disseminar, de falar, de anunciar o evangelho de Cristo às vidas das pessoas, né? Irmãos, perseveremos cada dia mais em anunciar e falar do amor de Cristo ao maior número de pessoas que nós podemos. E eu desafio você, convido a você que tenha esse espírito, que tenha ousadia de querer falar do SAL, querer ensinar o SAL através dessa ferramenta que é muito eficiente. Ela é objetiva, como você viu os próprios alunos testemunhando, eles ficam impactados, todos aqueles que têm tido a oportunidade de ser ensinado através do SAL, tem sido impactado, o propósito e grande objetivo tem sido cumprido, que é de anunciar a Cristo, e eles têm aceitado o nosso Senhor e Salvador como o suficiente Salvador de suas vidas. E assim continuemos cada dia mais, perseveremos nesse grande propósito. Agora é interessante, e eu convido a você para poder vermos junto um pequeno vídeo que demonstra a eficiência
né, e o resultado de um ensino através do SAL, muitos também foram salvos através do JEP, né, e a importância do resultado desses trabalhos de evangelismo. E eu conto com você. Você também é um agente de transformação para levar as boas novas do Evangelho. Deus abençoe, meus amados irmãos, e até breve, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, sobre a sua família. Que bom que você está conectado conosco, que bom que você está ligadinho aí com a família Barueri. Estamos partindo para o encerramento, para o final de nossa reunião, e nós queremos aqui apresentar para vocês alguns recados muito importantes que eu tenho certeza que vai ser muito especial ao seu coração. Eu tenho plena convicção de que o Senhor falou profundamente ao teu coração neste culto organizado pelo Ministério de Evangelismo e Ação Social. Esse ministério que é formado por irmãos maduros, por irmãos que têm o propósito de a manifestação do Evangelho e a manifestação do cuidado uns com os outros. E essa maturidade ela acontece por meio da participação, do envolvimento com as atividades da família Barueri. Por isso eu gostaria de passar para você aqui a nossa agenda. Toda segunda-feira, a partir das 20 horas, nós temos o Perseverando na Fé. Perseverando na Fé é um momento de comunhão que nós fazemos a transmissão via Zoom. Então você recebe o nosso link e toda a família Barueri e os mesmos irmãos que não são membros da família Barueri estão convidados a estarem uns ligados aí. Recebemos uma ministração por parte do Senhor através dos nossos irmãos e mantemos comunhão, brincamos, falamos uns com os outros, oramos uns pelos outros. Só falta o cafezinho do Amaury e da Rosa. Esse não tem jeito, só quando estivermos realmente nas nossas reuniões presenciais. Mas fora isso, irmãos, é uma grande bênção, é um momento bastante especial que nós temos. Todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas, Perseverando na Fé. Também temos uma novidade para vocês. Desde a semana passada nós iniciamos ou retomamos a nossa Escola Bíblica da Família. Então, todas as terças-feiras, às 20 horas, nós transmitimos a Escola Bíblica da Família por meio do YouTube. Você é nosso convidado, participe, assista. Nós já transmitimos na semana passada a nossa primeira aula falando sobre Moisés, falamos sobre a origem de Moisés. Se você não viu, acabando esse culto, já vá lá e assista essa aula. São 35 minutos de aula, um momento bastante especial. Tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. E nessa semana, iremos falar sobre o chamado de Moisés. Então, você que está conectado, terça-feira, às 20 horas, Escola Bíblica da Família. Não perca, é um momento de direção do Senhor, é um momento de formação que o Senhor tem colocado aos nossos corações para a família Barueri. Também nós temos nas quartas-feiras nossa reunião de oração. A reunião de oração é às 20h15. Essa nossa reunião de oração nós fazemos via Zoom. Então você pode receber aí o link da nossa transmissão, do nosso chat e participar. Um momento de ministração da palavra do Senhor, um momento de comunhão e de intercessão, onde podemos orar uns pelos outros, onde participamos dos nossos motivos de oração. Participe! Todas as quartas-feiras, às 20h15, estamos ali conectados via Zoom na nossa reunião de oração. Também temos nas quintas-feiras uma atividade extremamente especial. São as nossas pequenas famílias. A partir das 20h30 nós começamos as nossas reuniões. São várias pequenas famílias conectadas em várias regiões, em vários locais da nossa região aqui. Então você que quer fazer parte, procure os nossos membros, os nossos irmãos, a liderança das pequenas famílias, e eu tenho certeza que vai ser um momento especial da ministração do Senhor, de comunhão, de estarmos ligados. Todas as quintas-feiras, às 20h30, as pequenas famílias. Um outro motivo muito especial que nós temos, já há algumas semanas, nós estamos transmitindo todas as noites, entre as 22 horas e as 23 horas, nossa reunião de intercessão. Os nossos intercessores estão em plena atividade, orando, buscando ao Senhor por nossas vidas, pela nossa igreja, e você pode fazer parte disso. Então, fique conectado aí com os nossos grupos da igreja, que está sendo transmitido, está sendo apresentado um link onde nós podemos orar via Zoom todos os dias, ou todas as noites, entre as 22 horas e 23 horas, nós oramos, os intercessores estão dirigindo, tem uma palavra especial, e onde nós apresentamos nossos motivos de oração, oramos uns pelos outros. Tem sido um momento precioso, irmãos. Eu tenho participado com os irmãos em algumas reuniões, olha, é algo precioso. Então você pode participar todos os dias, ou quando você puder, mas todos os dias, de domingo a domingo,
a intercessão na família Barueri não cessa. O Senhor tem falado profundamente aos nossos corações. E sobre isso também nós estamos em campanha, nos nossos 40 dias de jejum e oração. Você pode fazer parte disso. O Senhor tem te chamado para um momento especial, tem chamado a família Barueri. Então nós temos um aplicativo que chama-se 40 dias de jejum e oração. Você pode buscar ali na sua página de compra de aplicativos, né, seja Apple ou seja Android, e o Senhor vai falar contigo. Então baixa ali no seu celular, você vai ter os devocionais para os 40 dias, você vai ter os seus motivos de oração, você pode colocar os seus motivos de oração e também ver os motivos de oração que cada igreja está colocando, e a gente vai orando, e é uma grande bênção. Inclusive nas nossas intercessões nós temos trabalhado com bastante afinco isso, temos orado e intercedido. Você deve fazer parte disso, um momento precioso. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Uma grande bênção estarmos aqui juntos. Que o Espírito Santo do Senhor tome conta da sua vida. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima. Deus abençoe a tua vida, em nome de Deus. Tão maravilhoso, meu. Quanta emoção que me fez chorar. Quantos ensinamentos nós tivemos através desse ministério do evangelismo, do qual o responsável é o Euclides, Tarcísio, tem o Leandro Lima, que estão aí para fazer um trabalho precioso para ganhar almas para Jesus. Isso é a maior riqueza que nós temos, é poder apresentar os frutos a Deus e Ele dizer: foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Então, irmãos, eu quero orar aqui hoje dando parabéns e quero que esse culto inspire o teu coração a olhar ao teu redor e ver quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão deprimidas, quantas pessoas estão sem esperança, estão frustradas, porque não sabem o que fazer, e nós somos a boa notícia. Nós temos a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, da esperança, para mostrar que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Então eu quero orar para que você aí da sua casa, você que é membro da família Barueri, seja inspirado, que isso vai fazer com que você sinta essa alegria de poder ministrar a palavra, ministrar através do teu amor, da tua vida, do teu testemunho, e essa pessoa vai ser cuidada, protegida, e ela vai descer a água do batismo e vai se tornar uma nova criatura, cheia de vida, cheia de esperança, cheia de amor. Glória a Deus pela vida de cada um que fez esse culto maravilhoso, precioso, que, como eu já disse, serviu e nos trouxe muito ensinamento. Amém? Glória a Deus pela vida de cada um. E eu queria orar aqui. Senhor, obrigado por esse ministério, Deus. Senhor, nós temos propósitos, nós temos objetivos. Senhor, no meio de todas essas dificuldades que enfrentamos esse ano, mas temos o foco de ganhar mais de 50 vidas para o Senhor. Nós temos o foco de ter a nossa igreja com 250 membros. Nós temos o foco de ter, Senhor, 100% das pessoas frequentando as nossas pequenas famílias. Então, Senhor, nós sabemos, papai, que a tua palavra, ela não volta vazia, e nós temos ferramentas que o Senhor tem colocado em nossas mãos através do ministério de evangelismo. Nós temos, Senhor, aí, como foi ensinado, como foi falado, o GEPSAL. Então nos dê ousadia, nos dê coragem, Senhor, para pregar esta mensagem, Senhor, para dar esse ensinamento aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, Senhor Jesus, que essa ousadia desça sobre cada um e que esse ministério continue nos inspirando, Senhor, a levar a tua mensagem. O Senhor disse na tua palavra
ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, Senhor, eu quero te pedir que essa palavra, que esse mandamento, Senhor, nós como Igreja Família Barueri possamos cumprir. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu estou emocionado que a paz do Senhor reina sobre o coração de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada e que o Senhor coloca no coração de vocês a vida no qual Ele quer que você leve essa mensagem. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você.